Tudo certo, Léo? Boa noite, boa noite. Da minha parte, tranquilo, cara. Tá certo, obrigado. Boa noite novamente para todo mundo. É uma satisfação muito grande falar para vocês. Sempre grupos de estudo e coisas do tipo são sempre muito bem-vindas no meu ponto de vista. A gente cresce muito, vocês crescem muito e a gente também cresce muito nessa troca de ideias, nessa troca de informações, né? E, Leonardo, eu sou lagiano, eu moro em Lages, eu estou em Lages passando frio tanto quanto você, tá? Então, e amanhã vai ser bem mais frio pelo que tudo indica. Então, vamos. Só me confirmem se está aparecendo os slides para vocês. Está tudo certinho aí. Porque geralmente eu trabalho com 2 monitores ao mesmo tempo, só que eu fui plugar em outro lugar aqui por causa do cabo da internet ficar melhor o sinal e acabei não utilizando um segundo monitor, tá? Então, a partir do momento que eu começar a falar aqui, eu não vou estar acompanhando nem o chat, nem aqui o Google Meet. Qualquer coisa você me avisa se tiver alguma pergunta, uma interrupção, tá? Sem problema algum. Vocês podem parar a qualquer momento, a gente pode conversar. A ideia é aqui fazer uma conversa, né? Mostrar, fazer um bate-papo aqui do que a gente tem feito nesses últimos anos em pecuária de corte no estado, tanto em pesquisa quanto extensão, e coisas que são úteis aí para a gente refletir, certo? Então, eu vou voltar aqui para o slide e a partir desse momento eu não vou estar, infelizmente, enxergando vocês aí, certo?
Bom, gente, então vamos falar aí de pesquisa e extensão aplicada, né? Esse é o caráter vital aqui à pecuária de corte catarinense. Isso é um intuito pessoal meu, em conversa aí depois do convite aí com o Leonardo, mostrar um pouquinho, talvez, da minha trajetória, do que justifica eu ter chegado ao ponto de pesquisar e fazer extensão em pecuária de corte no nosso estado, né? Isso é uma retribuição minha à formação que eu tenho, à formação que eu tenho, e por ser um servidor público também da nossa universidade aí do estado de Santa Catarina, certo? Aí fica meus contatos aí, se alguém quiser me mandar um e-mail, um WhatsApp, sobre qualquer aspecto aí, fica à vontade. Também, nosso grupo de estudos aí tem um Instagram também, que às vezes a gente posta algumas coisinhas lá. Bom, com relação a um breve roteiro do que eu pretendo falar para vocês, é um pouco de introdução e motivação para trabalhar com pecuária de corte aqui no nosso estado, que é uma das culturas que a gente tem que focar e valorizar cada vez mais aqui, com certeza absoluta. Algumas coisas com relação, brevemente, à produção e um desafio catarinense nesse contexto de pecuária de corte no nosso estado. Um pouquinho dessa trajetória, eu vou contar um pouquinho da minha vida para vocês, do que foi e do que é, para vocês entenderem um pouquinho desse trajeto até aqui. E aplicação de pesquisa e aplicação de extensão, que para mim são duas coisas indissociáveis, né? Não tem como fazer pesquisa sem extensão e não tem fazer extensão sem pesquisa. São duas coisas que tem que trabalharem juntas, né? Principalmente nesse contexto que, infelizmente, a gente vive no nosso país de descrédito da ciência. Infelizmente, eu acho que quem não compreende ciências é porque não tem, né, o mínimo discernimento mental para compreender. E não precisa muito, né? 2 neurônios talvez seja suficiente, mas a gente tem que entender que não é possível fazer ciência sem pesquisa, não é possível fazer pesquisa sem extensão, não é possível ensinar ou ter ensino sem pesquisa e extensão. Ou seja, é aquela tríade que sempre se fala dentro da universidade e ela é vital na nossa sociedade e com certeza absoluta talvez a gente está vivo até hoje por causa que existe tudo isso, né? Bom, e ao final vamos fazer algumas considerações finais sobre todo esse contexto que eu espero abordar aí com vocês, e vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu acho muito interessante esse contexto online que você abordou na introdução, Leonardo, que é essa possibilidade da gente trabalhar à distância, né, a possibilidade de a gente se encontrar, de ter várias palestras, vários eventos, várias coisas que a gente não tinha antes da pandemia. Eu lembro que logo que estourou a pandemia, logo que foi comunicado isso amplamente, a gente no nosso grupo lá em 17 de março do ano passado, a gente publicou isso aqui. Fiquem tranquilos, o campo que alimenta a cidade não para. Desculpem um acento ali que o corretor nos traiu, mas o que é o foco disso aqui? Foi que naquele momento as pessoas estavam desesperadas, correndo atrás dos supermercados e querendo encher as geladeiras, as dispensas de comida, e o campo nunca parou, e o campo nunca vai parar, porque se o campo parar, o mundo acaba. Esse é o fato. Então a gente trabalha, felizmente, na área mais vital de uma sociedade, que é a alimentação de seres humanos. E para isso a gente trabalha com produção animal, que é uma arte extremamente nobre. Então, a sociedade cada vez mais ela deveria entender, ela deveria valorizar a produção rural, a produção animal, nossos produtores, nossos pesquisadores, nossos acadêmicos, toda a cadeia que envolve isso, desde a pesquisa, da extensão, do ensino, enfim, tudo isso, porque isso é a base da sociedade. Então, naquele momento a gente falou isso, publicou isso, e depois veio várias campanhas de agro não para e tal. Não que a gente motivou isso, mas todo mundo no mesmo raciocínio, né? E isso foi muito importante. E a gente vê que teve uma certa analogia aí ao pensamento macro do que acontecia e do que acontece até hoje, e a gente não sabe por quanto tempo ainda, infelizmente, isso vai acontecer, por causa dessa morosidade toda que a gente tem por aí, né? Bom, então nessa introdução aí na motivação básica dos estudos com pecuária de corte que a gente realiza, por quê? Porque Santa Catarina tem um rebanho de aproximadamente 5 milhões de cabeças, tá? Oscila um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas vamos trabalhar nesse raciocínio que a gente tem 5 milhões de cabeças no nosso estado, e mais ou menos 50% disso é pecuária de corte. Então a gente sabe muito da pecuária de leite, da importância dela no nosso estado, mas que em termos de rebanho, metade do rebanho de pecuária de corte, que também tem seu valor. A gente se destaca muito na pecuária leiteira, a gente tem, inclusive, vários trabalhos aí com pecuária leiteira, a gente sempre está lá em quarto, quinto maior produtor estadual. E na pecuária de corte pouco se fala. E por que pouco se fala sobre isso, né? Porque a nossa produção no estado ela é insuficiente.
Ou seja, a gente tem que importar carne para comer, e a gente come um tanto bom de carne, a gente gosta de carne, a gente deveria produzir mais carne. A gente tem um tanto grande de rebanho de pecuária de corte e produz muito pouco. A gente é irrelevante na produção. Não digo nem em contexto nacional, porque lembrando que o nosso estado é 1% do território nacional, nós temos um estado extremamente pequeno. Mas a gente deveria, e eu considero isso como uma obrigação minha, na minha área de atuação, a gente tem que pelo menos produzir aquilo que a gente come. Então a gente deveria pelo menos ser autossuficiente em carne bovina, e a gente não é. Então a gente importa cerca de 50% do que a gente consome no nosso mercado interno. Eu fico até com vergonha disso, por quê? Porque a gente deveria, com a vocação que a gente tem, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa cultura de consumo de carne bovina, né? A gente deveria produzir mais internamente essa carne com qualidade que a gente tem. E aí tudo isso leva quando a gente faz um cálculo assim de quantidade de cabeças que tem, o quanto que a gente abate, a gente chega numa taxa de desfrute que geralmente é muito baixa, né? Se você fizer a conta de quanto que a gente abate, né? A gente tem esses dados se vocês quiserem ver depois. E quanto que a gente consome, a gente vê uma taxa de desfrute baixíssima. Só que a gente tem que contabilizar com o nosso estado 50% é gado de leite, que também está cada vez mais entrando na cadeia de corte, devido a alguns acasalamentos de vacas leiteiras com touros de corte, coisas do tipo, mas essa contextualização, essa abordagem, a gente tem que pensar muito bem que nosso desfrute é muito baixo se a gente for considerar nosso rebanho. Então, um pouquinho, brevemente, da minha trajetória de vida, que embasa um pouco do que vocês vão ver de todos os trabalhos que a gente faz até hoje, né? Então, olhem só esses desenhos que eu me orgulho muito. Eu mostro isso na pós-graduação para motivar o pessoal da pós-graduação, né? Quando eu dou a disciplina de seminários, basicamente, na pós-graduação. Eu vejo esses desenhos que minha mãe escaneou alguns anos atrás e me mandou por e-mail quando eu ainda morava fora. E eu vejo que os desenhos que eu fazia quando era criança embasam muito do que eu sou hoje, do que eu trabalho hoje, do que eu gosto de fazer, do que eu faço com muito prazer, certo? Então você vê ali um boizinho, vê aqui um cavalinho, e esse que eu gosto muito, que você vê ali um churrasco, que é a base muito do que eu trabalho, e a palavra carne, que eu sempre falo que ela não coube dentro do balãozinho de tanta vontade de comer carne que eu tinha quando era criancinha lá. E até hoje eu tenho. E me motiva a produzir carne como produtor rural, me produzir trabalhos científicos com carne, que a gente carece muito, a gente não tinha quase nada disso no nosso estado, e hoje em dia a gente tem muita já história para contar sobre isso. Então vejam, isso nessa conversa para um grupo de estudos, eu acho muito importante que talvez daqui uns anos, não sei quantos, você olhe para trás e você comece a entender aquilo que você traçou na sua vida, aquilo que você era e aquilo que você se tornou e está se tornando, né? Aqui usando um gerúndio, mas que a nossa vida está sempre em transformação, a gente sempre está estudando, melhorando, evoluindo, e isso tem uma história. Em termos de UDESC, como já foi dito, eu sou formado no CAV, no UDESC, em veterinária. Na época só tinha veterinária em Lages e em Canoinhas. Não existia nem o curso de zootecnia no estado de Santa Catarina ainda. Hoje eu já perdi as contas de quantos cursos de veterinária tem no estado, é um absurdo. E no Brasil é outro gigantesco absurdo, né? Nós tivemos uma política de disseminação de cursos superiores absurda e todo mundo paga o preço disso, né? É demais. Enfim, quando eu trabalhava na graduação em medicina veterinária, eu gostava muito de reprodução, eu sempre gostei de reprodução. Não podia ver uma vaca balançando o rabo que eu ia colocando a mão para dentro. E isso foi muito da minha formação dentro do curso de medicina veterinária, trabalhando muito com o professor Alceu e trabalhando em melhoramento genético, assim, com algumas coisas também com o professor Nilson, com o professor André Thaler também, que foram esses três, basicamente, grandes professores da minha formação acadêmica. E nessa história minha de trabalhar com reprodução, eu tive oportunidade de cada vez que eu ia nas férias, ia Brasil Central, Sudoeste, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, enfim, esses estados que têm uma pecuária tanto quanto mais expressiva que a nossa, e tive a oportunidade de trabalhar com esses animais, os primeiros animais aí de milhões de reais, digamos assim, né? Atrás de mim, nessa fotinho aí, tem alguns milhões de reais, aquelas primeiras vacas milionárias, né? E isso me deixava um tanto quanto indignado, porque eu via e participava da reprodução em larga escala de animais que não eram os animais que eu gostaria que fosse. Os animais não tinham nem avaliação genética, não tinham um potencial genético muito bom, mas tinham um sobrenome de dono muito bom, né? Tinha uma fama muito boa, tinham um capital investido por trás, às vezes, né, com objetivos que você não sabe muito bem certo do que seriam,
E não eram animais, jamais uma vaca vai valer R$1 milhão. Isso não existe. Uma vaca produz carne, ela é feita para isso. Não existe animais milionários, existem outros interesses por trás disso. Então a gente tem que reproduzir em larga escala para fazer melhoramento genético. E eu muitas vezes me senti que eu fazia pioramento genético em larga escala. E daí disso, eu conheci, ficou um pouquinho desfocada talvez a foto aí também para vocês, o professor José Bento Sterman Ferraz. Esse cara foi um cara que desde muito cedo na minha vida, eu admirava ele, lia artigos dele, via entrevistas dele, e ele era um professor lá da USP de Pirassununga, que uma certa vez veio aqui em Lages, numa Expo Lages, veio dar uma palestra na Associação do Pardo Suíço Corte. Na época a gente criava em casa os animais da raça Pardo Suíço Corte, e eu conheci ele, guardei ele, tenho guardado até hoje o cartãozinho que ele me deu nessa oportunidade. E eu falei, pô, esse cara é um cara que eu respeito, esse cara é um cara que eu admiro, esse cara tem conteúdo. E aí, muitos e muitos anos depois eu me formar, trabalhar um pouquinho brevemente com essa parte de reprodução, conhecer muito dessa parte de reprodução, que me permitiu conhecer diversas fazendas de referência nesse país, eu falei, não, eu tenho que ir para a área de melhoramento genético, eu vou me graduar mais e vou entender mais de melhoramento genético. E aí eu fui atrás dele, lá em Pirassununga. A primeira viagem que eu fiz, eu lembro que ele marcou comigo, que cheguei lá, eu tinha esquecido, tinha ido viajar daí com os Burnago, voltei para trás, depois tive voltado uma segunda oportunidade. Ou seja, são coisas que acontecem que às vezes te dá um baque, te desmotiva no início, mas depois te explicam muito de você correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, né? E lá, então, eu fiz na USP de Pirassununga meu mestrado. Inicialmente, isso aqui é uma foto, não é aqui em Lages, é raça Pardo Suíço Corte, criado em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, em Terenos, na verdade, um grande criatório que tem lá. E eu pude estudar essa raça Pardo Suíço Corte no meu mestrado, ou seja, uma raça que desde criança eu conhecia ela, né? O berço da raça Pardo Suíço Corte é aqui em Santa Catarina, né? Temos grandes criatórios, grandes criadores que foram fundamentais na evolução dessa raça. E lá, em Pirassununga, conversando com o professor José Bento, a gente chegou num consenso de fazer um trabalho científico com essa raça que até então não tinha sido feito no mundo. E implementar também avaliações de carcaça nessa raça que também nunca tinham sido feitas no mundo. E muito do que eu fiz no meu projeto de mestrado, eu costumo dizer que eu imaginei meu projeto de mestrado encostado numa cerca quando eu era muito novo. Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas talvez 12, 13 ou 14 anos de idade, alguma coisa assim. Eu estava na propriedade de um vizinho nosso, que ele investia em transferência de embriões dessa raça, e eu olhava que os embriões dessa raça eram transferidos em fêmeas altamente leiteiras. E eu falei, mas não está certo isso, né? Porque essa receptora de embrião está fazendo a criação desse terneiro de uma barriga de aluguel, nessa receptora, e isso tem efeitos que não são genéticos, que são ambientais, que são da mãe dele, né? E isso eu pude estudar no meu mestrado, pude esclarecer isso no meu mestrado, e isso foi utilizado aí, essa metodologia, até para melhorar a avaliação genética nesse aspecto de animais oriundos de transferência de embrião, por exemplo. Enfim, seguindo o doutorado nessa mesma instituição, aí trabalhando com o mar de gado branco, que é o Nelore no Brasil, que é a grande sacada de produção de gado de corte no Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes fazendas, em grandes rebanhos, né? Nós fazíamos boa parte dos nossos experimentos, nossos análises, nossos bancos de dados de fazendas aí que largamente produziam genética de uma maneira massal, assim, de serem os maiores vendedores de touros do Brasil com avaliação genética. E isso permitia que a gente fizesse várias análises bem embasadas. Começando nessa época com avaliação molecular também, coletando, inicialmente a gente coletava sangue, passava às vezes milhares de animais no tronco coletando sangue para fazer análise, genotipagem e os primeiros marcadores moleculares, depois com coletas de pelo, e ainda continuando nessa história que foi uma trajetória na minha vida de trabalhar com avaliação de carcaça por ultrassonografia, dentre outras avaliações de carcaça, mas essa eu embasei muito no meu mestrado, no meu doutorado. Eu vinha da reprodução, já trabalhava com ultrassom, já tinha uma boa conhecimento, um bom olho para ultrassom, mas a avaliação de carcaça ela é bem minuciosa e eu fui aperfeiçoando ao longo dessa trajetória de mestrado, doutorado e até hoje é algo que a gente faz bastante, né? Tive a oportunidade de aprender isso com quem trouxe isso para o Brasil, que é o professor Jaime, que hoje é professor em Porto Alegre, e o professor Saulo, que era um pupilo também, era um aprendiz do professor Jaime, que hoje é professor também na USP lá de Pirassununga. Foi os dois grandes mestres na área aí que eu devo muito a eles. E aí, gente, só para vocês entenderem, então, minha graduação eu terminei em 2005, no CAV, né, em veterinária. Fui para o mestrado na USP, terminei ele em 2008, comecei lá em 2006.
Depois já engatei o mestrado no doutorado. Meu doutorado foi um período bastante curto, que antes mesmo de terminar o doutorado eu já tinha entrado para ser docente na UDESC, então eu tive que adiantar muitas coisas, agilizar várias coisas. Eu prestei o concurso uma loucura de escrever muito rápido, de defender muito rápido para poder prestar o concurso e aí ser aprovado no concurso e toda essa história. Né? Então eu iniciei a docência na UDESC em 2009. Só colocar na tomada aqui, peraí. Aí logo que eu iniciei na universidade, então, me tornei chefe de departamento, no concurso foi 2010, né? Aqui eu entrei como colaborador em 2009, e me tornei chefe de departamento, coordenador do curso de zootecnia de 2011 a 2013. Saindo dessa coordenação, assumi um cargo no MEC, no INEP, para o ENAD, de 2013 a 2015, então ia com uma certa frequência a Brasília em função disso. Depois, como diretor de extensão da UDESC, o Campus do Oeste, em 2016, por um período. Depois, novamente, chefe de departamento coordenador do curso de 2017 2018. E agora, desde o ano passado, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, então a gente representa aí a sociedade nesse biênio de 2020 e 2022, e a gente vai fazer um simpósio nacional esse ano, depois eu convido vocês aí em 2021. Essa é a minha trajetória acadêmica, gente, que depois a gente pode conversar, trocar umas ideias, mas que nunca foi fácil, que sempre foi batalhando, correndo atrás, se dedicando, dando com os burros na água, tomando portadas na cara, mas abrindo muitas portas e conquistando muitas coisas com muito suor. Então, fica aí a dica para vocês que os resultados não vêm rápido nem fácil, mas uma hora eles chegam. Enfim, vamos falar então de novo aí na questão de produção e o desafio catarinense da pecuária nossa de corte aí. A produção em Santa Catarina, então, gente, ela tem locais de produção e particularidades muito intrínsecas. Lembre-se que eu falei que o nosso estado tem 1% do território nacional, ou seja, um território muito pequeno. E mesmo sendo muito pequeno, a gente tem vários ambientes, várias situações distintas dentro do nosso estado, que levam, logicamente, a produções distintas. Então, a gente tem um ambiente que vai do litoral sul é uma coisa, litoral norte é outra, a região central de Florianópolis é outra. Vai subindo a serra, a gente tem o Planalto Serrano, a gente tem o Planalto Norte, que são diferentes, nós temos o meio oeste com características diferentes, nós temos o oeste e nós temos ainda o extremo oeste. Pelo menos, basicamente, essas regiões aí, elas estão muito próximas, mas são extremamente distintas. E aí levam a especificidades de produção, que hoje são muito claras nesses estudos que a gente vem fazendo nos últimos anos, conhecendo, né, viajando e tendo oportunidades durante essa nossa pesquisa, nossa extensão, de conhecer um pouquinho de cada canto desse estado aí. Então a gente vê que a gente tem regiões de cria, por exemplo, aqui no nosso Planalto Serrano é uma região muito tradicional de cria, onde ficam as vacas, a gente tem os terneiros. Nós temos regiões de recria, que eu boto até entre aspas, porque eu coloco isso aí entre aspas, porque recria é uma coisa que está cada vez mais se extinguindo. Né? O ciclo de produção vai ficando tão rápido, a desmama vai ficando tão eficiente que o animal já está entrando na engorda e já está sendo abatido. Então a recria, até nas aulas de graduação, na disciplina de gado de corte, eu sempre falo, a recria é uma coisa que tende a cada vez mais a desaparecer, e isso por uma eficiência da produção. Então, a região do meio oeste, com suas lavouras agora, que entrando a VZV nessa época, os terneiros, o pessoal compra terneiro, larga na lavoura, e às vezes no final do ano já está tirando direto para abate, ou falta muito pouco de período de engorda. Né? E regiões no oeste, até mesmo no extremo oeste, muito marcantes de engorda de gado. Certo? Então, isso é um pouquinho, brevemente, de uma conversa bem rápida, dessas especificidades de produção dentro do nosso estadinho pequenininho aí. Nossos abatedouros hoje é uma característica muito marcante também, a localização deles, né? A maioria dos nossos abatedouros estão longe das regiões de produção. Eles estão no Vale do Itajaí, no Alto Vale, na região mais, digamos assim, litorânea, digamos assim, né? Mais próximo do litoral do que do interior. Então está meio que desconexo isso, né? E sempre foi. Não é algo novo, mas é algo que mostra uma certa particularidade que a gente também tem que estudar e compreender. E nós estamos num estado que tem uma vocação cultural de trabalho, né, uma vocação profissional, nossa cultura, nossa população, nosso povo é muito trabalhador. Né? Nosso povo faz acontecer com poucos recursos, com pouca área e com muitos desafios. Né? Eu fico apavorado no nosso estado, nos últimos anos, o quanto a gente tem evoluído em produção, em qualidade de animais, em genética, que é boa parte da minha área, né? Só que a gente vê o quanto que a gente sofre com intempéries ambientais. Cada vez é uma surpresinha nova e surpresinhas muito desagradáveis. Então, o nosso estado é bem complicadinho aí. Só plugar de novo aqui, gente, que tá
desconectando. Vamos lá. Pluguei agora direto, o tomate estava no filtro de linha que estava dando alguns probleminhas de mau contato. Então, o nosso estado ele tem essa vocação muito grande e grandes desafios também. O que a gente sabe, gente, isso aqui eu deixo um alerta nesse momento para vocês, que quanto mais a gente produz, a gente sabe, como profissionais, a gente sabe como produzir da melhor forma possível. Então, quanto mais a gente produz, às vezes mais a gente intensifica o manejo. E aí eu deixo um alerta para vocês que intensificar o manejo, muitas vezes a gente está limitante, o fator limitante é a mão de obra. E mão de obra é um grande desafio. É o maior desafio que a gente tem hoje e vai ser nos próximos anos a mesma coisa. Né? Nós temos problemas de sucessão familiar nas propriedades, nós temos problemas de mão de obra muito grandes, né? Legislações trabalhistas absurdas. Eu mesmo estou extremamente de cabelo branco com os problemas que eu estou tendo nessa área aí, certo? Com ex-funcionários com má índole, tá? Então, vocês têm que cuidar muito disso. Quando a gente pensa em intensificar, a gente tem que pensar também como é que eu vou dar conta disso em termos de mão de obra, tá? Fica só um breve alerta aí para vocês. Nessas particularidades, a gente sabe do nosso mercado típico, nosso tipo de comercialização, nossa demanda interna, como eu falei para vocês, que ela é muito grande e a gente não supre ela, porque a gente gosta de comer carne, mas não produz o que a gente consome. Nossa produção, que ela é regionalizada e ela é típica, né? Então, você pega o tipo de gado que a gente tem no litoral, um na serra é outro, no extremo oeste é outro, cruzamentos com os zebuínos em algumas regiões, né? Gado bem mais azeboado em outras, cruzamentos continentais, britânicos, enfim, várias coisas que a gente tem, um gado que tem tomado uma uniformidade maior nos últimos anos, e isso é muito bom também. Então, nosso perfil de consumo é um consumo sulista, então nossa população do sul do Brasil consome carne pra caramba, gosta de carne. O que a gente tem, e vocês devem saber disso, a gente tem um consumo informal muito grande também. Então, se você olhar o quanto que a gente às vezes consome de animais próprios, né, abatidos próprios, principalmente da serra até o extremo oeste, isso tem uma importância grande no consumo e que às vezes não aparece muito formalmente nas estatísticas. E diante de tudo isso, gente, o que eu queria resumir aqui é que modelos externos nem sempre são adequados. E isso é uma grande motivação para os estudos que a gente faz. Por quê? Porque você só tem exemplos de fora do Brasil, de outros estados, e quando você pega aquilo e vai replicar em Santa Catarina, o negócio não acontece da mesma forma. Como eu falei, nossos ambientes são muito diferentes, nosso tipo de gado é diferente, nossa mão de obra é diferente, nossa cultura é diferente, nossa nutrição às vezes é diferente, nosso clima é diferente, nosso relevo é diferente. Enfim, gente, a gente tem que fazer pesquisa aplicada aqui, ter resultados daqui, ver a realidade daqui. Né? E por que a gente faz estudos assim? Porque não se tem, não se tinha. Então, muitas coisas a gente às vezes você fala, não, mas não tem muito de novo nesses estudos. Não tem. Mas quando você repete aqui, às vezes o resultado dá extremamente diferente. Várias vezes já aconteceu isso com a gente, de ter resultados extremamente distintos comparado a resultados que a gente teria trazendo de fora, né? Então, em termos de pesquisa agora, pesquisa aplicada. Basicamente, para a gente direcionar muito, fez pesquisas de panoramas de produção. Ou seja, vamos conhecer como é que funciona a cadeia, né, os elos da cadeia, como ela está distribuída para focar e direcionar algumas pesquisas em específico. Tá? Então, no nosso grupo mais direcionado à pesquisa em gado de corte, a gente fez um trabalho há alguns anos atrás, que foi muito importante, que foi buscar todos os frigoríficos do estado, depois ir filtrando para os maiores frigoríficos, dos maiores, os com mais relevância em número de abate, para a gente entender, mapear isso, ver onde é que estava isso e poder conversar e mostrar esses resultados, ver o que eles tinham de dificuldades, ver o que eles tinham de perspectivas para direcionar nossos estudos. Então, o fato foi muito claro, né, que já era conhecido, mas hoje está documentado, que há uma concentração distante das principais regiões de produção. E os frigoríficos, eles rodam, às vezes, até 700 quilômetros atrás de animais. Ou seja, eles saem do litoral com seus caminhões e vão lá no extremo oeste, lá em Dionísio Cerqueira, lá nas cidades de divisa buscar os animais. E cada vez mais, vocês podem reparar, como eu viajo muito, você vê, antigamente era caminhãozinhos pequenininhos, hoje em dia são carretas, são bitrens buscando gado, atravessando o estado aí. Tá? Então, todo frigorífico hoje em dia está desse jeito aí, os mais relevantes. Eles também mostram muito claro que eles querem aumentar as carcaças, e todo frigorífico sempre vai querer isso. Por quê? Porque a mão de obra empregada para uma carcaça leve e uma pesada é a mesma.
Então, eles sempre querem aumentar o tamanho dessas carcaças, o peso delas, né? Então, a realidade desse frigorífico era de cerca de 450 quilos de peso vivo, eles queriam passar para animais de 490 quilos, ou seja, consequentemente, um animal de peso vivo maior teria uma carcaça também mais pesada, certo? E eles querem expandir e estabelecer parcerias, o que para a gente é muito legal e o que para a gente abre portas e oportunidades. Então, todos eles, para dizer assim, de uma maneira bem generalista, eles querem expandir, querem aumentar a sua planta, querem expandir parcerias com produtores, com o mercado, com o varejo, com o consumidor, porque isso é uma perspectiva de futuro. Então, em geral, todos eles bem motivados para crescerem, mesmo tendo alguns entraves. E esses entraves eu mostro aqui para vocês. Ou seja, qual eram os principais entraves desses frigoríficos? Vejam qual que é o maior entrave dos frigoríficos? Padronização e uniformidade. Isso tem melhorado muito no nosso estado nesses últimos anos. Tem melhorado muito a uniformidade, o padrão dos seus animais, mas ainda a gente está muito aquém do que a gente gostaria de ter, né? Quando você compara um abate de suínos, um abate de aves, aquilo entra no frigorífico tudo igualzinho. Vai num abate de bovinos para você ver, é tudo desigualzinho. Um grande, um pequeno, um largo, um baixo, um aspado, um mocho, certo? Um magro, um gordo. Aí não dá. Esse é o maior entrave dentro dos frigoríficos, certo? Disparado, esse é o problema. Quais que são os outros entraves? Vejam bem, oferta de animais. Então, os frigoríficos passam por esse problema. Eles têm uma capacidade ociosa muito grande. Eles não têm, às vezes, em muitos momentos, animais para bater, mesmo tendo a capacidade de abate instalada. E ainda, tem muitos problemas ainda de acabamento de carcaça, ou seja, a engorda dos animais é ainda carente, ou seja, a carcaça sem gordura, ela prejudica a carne, prejudica todo o contexto de qualidade sensorial atrelada a esse produto. E ainda a qualidade dos animais deixa a desejar. Então vejam que os maiores entraves é esse, principalmente uniformidade e oferta de animais. Falta animais e falta padrão. Aqui algumas coisas de animais aspados que levam a lesões de carcaça, também a gente sabe disso, né? Outro pesquisa de panorama, gente, que é muito importante, e uns 2 ou 3 anos atrás, eu fui até Florianópolis conversar com o pessoal responsável pela produção, pelo incentivo de produção de gado precoce no nosso estado através da SIDASC e propor um grande projeto para o nosso estado, né? Então, a nossa lei estadual é uma das primeiras leis que se tem no Brasil em termos de incentivo ao gado precoce. Ela vem desde 1993, com alguns ajustes ao longo desse tempo, que incentiva e dá cerca de 2,8% até 3,5% de bônus, simplesmente se você abater o gado dentro de alguns padrões, de alguns critérios, que são muito fáceis de serem atingidos, mesmo para quem não tem uma produção de excelência, um gado de excelência. Então, são critérios bem básicos e você recebe essa remuneração. Então, até 30 meses, né? 4 dentes, você ganha bonificação. 30 meses já não é gado precoce, é muito tempo, né? Hoje nós estamos falando de gado precoce com 12, 13, 14, 15 meses de idade, ou seja, metade desse tempo. Mas mesmo assim, gado de 30 meses é muito bom comparado ao gado que a gente tinha de maior idade anos atrás. Daí tem que só atingir a idade, a dentição e o peso, né? E uma classe de bônus um pouco maior, animais um pouco mais novos, né? Com menos dentes, logicamente, e um pezinho um pouquinho mais leve. Atingindo isso, você recebe esses bônus. E aí a grande entrave que eu tinha na minha cabeça, e sempre bati de frente com isso, é como é que estabeleceram isso? Quais eram os estudos que estabeleceram isso? Nunca se tiveram. E é isso que eu propus, ou seja, conhecer essa cadeia para fazer isso da maneira bem feita e estabelecer isso bem feito, né? Como é que se estabeleceu isso? Às vezes tem critérios políticos, interesses escusos por trás, às vezes, das coisas, né? E a gente fez essa avaliação dos dados históricos aí a partir dessa parceria com a SIDASC, que hoje é o mestrado da Flávia, aqui do programa de pós-graduação do CAV, minha orientada também, para trabalhar em cima lá dentro da SIDASC, pedir para a gente fazer um trabalho sério, eles compraram a ideia de falar, não, é bacana, a Flávia se dedicou para entrar nesse projeto, busquei a parceria da EPAGRE também para a gente analisar esses dados, são muitos dados, né? A gente organizou isso, hoje também tem uma pessoa, uma estatística da EPAGRE ajudando a gente, porque o banco de dados é grande, precisa de uma capacidade computacional para avaliar isso tudo dessa forma. Inicialmente, vejam que o maior entrave, sabe qual era? Digitalização das informações. Tudo era no papel, gente. Até o ano passado, onde a gente foi lá, deu as ideias, eles montaram um esquema que os dados começaram a entrar digitalizados. Era tudo papel. Imagina milhares e milhares de animais sendo abatidos por ano, tudo no papel. Não tinha nem como estudar. E agora, felizmente, está organizado. E o sistema de gestão deles melhorou muito em função
desse nossa ideia de pesquisa aí. Hoje são mais de 2.000 propriedades de produtores do novilho precoce cadastradas, quase 2.500, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de uma atualização para ver. Frigoríficos tem cerca de 13, 14 ou 15 frigoríficos no estado que abatem dentro desse programa estadual. O investimento disso do Estado nesse incentivo de 2,8%, 3 e poucos por cento, chega a milhões de reais por ano. Então a gente tem que saber se está sendo bem investido. Né? A gente tem que ter critério e saber e melhorar e incentivar para realmente a cadeia melhorar, né? O produtor melhorar, todo o contexto de produção melhorar e o consumidor consumir uma carne melhor. Essa é a ideia que tem que estar por trás de um programa como esse. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nesse estudo que a gente está finalizando, de todos os animais abatidos no ano passado, passou de 160 mil animais. Então a gente estuda lá, cada animalzinho é uma linhazinha com uma informaçãozinha, e isso vai permitir que a gente conheça melhor essa produção estadual. Entenda que ela é muito melhor do que às vezes a gente acha. Então, dentro daqueles 2 critérios de idade, a gente vê que a imensa maioria do gado abatido hoje já é da idade mais baixa. Então, talvez a gente precise readequar aquelas faixas de bonificação, olhar para o futuro, né? Trabalhar com os dados embasados, com informação científica, mas olhando para o futuro, certo? Então, agora pesquisa pensando em termos de experimento, gente. Aquelas pesquisas são pesquisas macros, né? Pesquisas de contexto estadual, tentando entender cadeia, entender outras coisas. E agora vamos ver alguns experimentos específicos que a gente faz na pecuária de corte. Quais são os objetivos, certo? A gente trabalha muito com demanda trazida do campo, trazido da indústria, trazido do comércio, trazido de técnicos. Esse é uma grande motivação. Até coisas que vêm da minha cabeça como produtor também, às vezes a gente estuda. Por quê? Porque a gente tem que saber o que está acontecendo lá no dia a dia. Não aqueles devaneios, né? Eu respeito muito quem faz ciência para inglês ver, mas não é a minha filosofia. A minha filosofia de trabalho num país do submundo, porque a gente já foi do terceiro mundo, a gente só continua cavando buraco, né? A gente sai da esquerda para a direita, mas continua cavando nosso buraco. Então, hoje em dia, a gente é uma catástrofe se a gente for ver assim, a nossa evolução científica. Comparado a países que 10 anos atrás a gente estava na frente. Então, a gente não tem recurso, hoje mesmo, a gente não tem mais recurso nenhum para ciência, para pesquisa. Então, a gente, no meu ponto de vista, numa situação como essa, a gente tem que fazer uma pesquisa que seja aplicada, que dê resultado direto ao produtor quando a gente não tem recurso. Mas respeito qualquer tipo de ciência, ela é válida. Mas, no meu ponto de vista, quando a gente tem falta de recurso, a gente tem que dar um benefício direto, uma resposta direta para grandes problemas. Então, a gente busca em conversas, em conhecimento de campo, com a indústria, com o varejo, o que está tendo de problema? Quais são os entraves que se tem? E a gente fica extremamente satisfeito quando alguém nos procura para fazer algum tipo de experimento, porque, pô, a gente vai poder resolver, ou pelo menos mostrar um caminho para alguém, certo? Então a gente tenta estudar os diferentes sistemas de produção a partir dessas demandas que até hoje chegaram para a gente. Então a gente fez vários estudos já, contemplando estudos exclusivamente a pasto, animais suplementados, animais confinados, por diferentes métodos de confinamento, a partir do que se está tendo no dia a dia. E a ideia aqui não é fazer ajustes, vocês vão ver que tem experimentos específicos que ajustaram algumas coisas dentro desses sistemas de produção. Mas a ideia é, como é que faz a pasta? Ah, faz desse jeito? Então vamos pegar desse jeito que está sendo feita a pasta. Eu sei que tem jeitos melhores às vezes, mas vou pegar o tradicionalmente feito e mostrar os seus resultados. E assim, como os métodos tradicionais de confinamento, não vou botar o dedinho para melhorar aquele método de confinamento, não, vou pegar o que está sendo feito e vou dizer se aquilo lá tá bom, tá ruim, o que pode se melhorar. Vocês vão entender isso já na sequência. Tudo isso dentro de um contexto de produção aqui no nosso estado, em condições específicas de clima, de solo, de tudo isso que vocês já sabem que eu já enfatizei, de relevo, de mercado, ou seja, no contexto, no ambiente de produção catarinense, certo? Metodologia, para vocês entenderem como é que isso acontece. A gente é muito criterioso na seleção dos animais para se ter uniformidade. Isso é vital. Eu sou, a minha raiz de formação é o melhoramento genético, então eu tenho que saber que a influência genética ela tem que ser minimizada quando eu vou testar alguma coisa que não seja genética. Então, se eu quero testar qualquer variância ou qualquer coisa que vem de proveniente ambiental, seja a nutrição, seja o manejo, seja várias outras coisas que são além da genética, eu tenho que padronizar meus animais, em termos de uniformidade. Então, a gente às vezes tenta trabalhar com animais oriundos de IATF, nascidos na mesma época, meio irmãos completos, por quê? Porque eu minimizo esse efeito genético. E isso, na imensa maioria dos estudos, não é feito, e é um erro, para mim, muito grande, muito estudo, até mesmo dos gringos lá, que trabalham com muitos animais, quando a gente deixa a variância genética da coisa muito grande, tá? Então, a gente faz análise do crescimento, do desempenho dos animais,
Posteriormente ao abate, a avaliação das características de carcaça. Tendo a carcaça, a gente vai para a avaliação de carne, todas as avaliações instrumentais de carne e sensoriais também. Tá? Então, são estudos que vão desde a seleção dos animais, desde a barriga da mãe, mesmo antes do animal ser concebido, para depois ele ser concebido, ser logicamente parido por essa vaca, crescer, a gente utilizar ele, vendo o seu desenvolvimento, o seu desempenho, avaliar a sua carcaça, avaliar a sua carne, dar a sua carne para alguém comer e aí nós temos o resultado. Ou seja, são estudos de muito tempo de experimento muitas vezes. Né? E além disso, depois de ter a carne, a gente ainda estuda alguma coisa de perfil lipídico, oxidação e outros estudos mais específicos aí nesse aspecto. Então, a ideia da pesquisa é conhecer a demanda do mercado, certo? Do mercado produtivo e do mercado consumidor. Porque às vezes o produtor, ele às vezes é muito desconexo do consumidor, né? O produtor, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso, a carne, isso aqui é bom. Tá, mas o que o consumidor quer? Porque ele é quem decide, ele que vai comer, ele que vai pagar, ele que vai comprar. Então, às vezes a gente tem essa desconexão entre as coisas e a gente tenta sempre mostrar do começo ao fim como é que o negócio funciona para ficar bom para todo mundo. E aí essas demandas do produtor, como a gente já falou. Então vamos lá em específico aí mostrando. Gente, claro, assim, eu me empolguei com os temas aqui, eu fiz, quando eu comecei a montar, tinha um monte de slide, um monte de trabalho, eu agrupei, eu sintetizei isso. Vocês vão ver que os títulos dos trabalhos estão bem sucintos e eu vou mostrar alguns principais resultados, mas a gente está à disposição para mostrar resultados e vários outros experimentos e trabalhos que a gente fez que não estão aqui, tá? Então, esses estudos sobre os sistemas de produção. Tá? Então, como é que faz os estudos para vocês entenderem? Né? Então, tem um acompanhamento rotineiro de pesagens, de ganho ponderal, de mensurações físicas dos animais, scores visuais dos animais, em vários momentos. Isso tem experimentos que às vezes é controlado diariamente, tem outros que é semanal, tem outros que é mensal. Enfim, depende do experimento, mas tudo isso aplicado na realidade de campo mesmo, de produção, de produtores rurais, propriedades rurais mesmo. Tá? A gente faz a avaliação da carcaça e da carne, posteriormente essa parte da parte em vivo nas fazendas, certo? Então a gente faz também ultrassonografia dos animais no pré-abate, adaptando equipamentos, hoje em dia tendo já um equipamento melhor, fazendo todas essas mensurações de ultrassonografia. Sempre a equipe fazendo controle zootécnico, nutricional, sanitário, rotineiro dos animais, né, para manter padronização, para que isso não influencie nos resultados. Depois, nos abates, aí toda a equipe vai para dentro dos frigoríficos, fazemos aí scores, sempre tentando fugir das medidas subjetivas, mas a gente trabalha com scores visuais de carcaça, de acabamento e de conformação, dentre várias outras medidas, algumas até que a gente estudou, não vou dizer inventou, assim, mas a gente adaptou e algumas criamos também para melhor avaliar essas carcaças aí. Depois, mensurações, como vocês estão vendo aí, de espessura de gordura. Além de ter feito ultrassom, a gente faz na própria carcaça, na carne, em cima do contrafilé, como vocês estão vendo. Scores, por exemplo, de marmoreio direto na carne também, para validar resultados, para se certificar daquilo que a gente está fazendo. Contando com a parceria, né, dos frigoríficos, né? Aqui são fotos já de alguns anos atrás, de alguns experimentos, mas a rotina é a mesma, certo? Temos que trabalhar dentro do frigorífico, contar com a parceria deles, todo esse manejo, esse abate, ele requer um rigor científico de padronização, de identificação de amostras, como vocês estão vendo aí, de funcionários alocados para nos ajudarem também. Isso a gente é muito grato aos frigoríficos que nos ajudam nisso também. Aí, ó, o Pamplona era um grande exemplo de ajuda nossa. A gente tirava bifes de contrafilé de cada um dos animais, né? Cada um dos animais tinha 2, 3, 4 bifes, cada um para algum tipo de análise laboratorial, perfil de ácido graxo, análise sensorial, várias análises aí. Aí já chegando no laboratório, depois do abate, né, já processando as análises aí, vendo coloração da carne, vendo pH da carne, temperatura, tudo isso dentro já de laboratório. Opa, só voltar ali. Sempre precisando, muitas vezes, de uma equipe grande, às vezes a gente tem 10, 15, 20 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, que a gente tem que processar tudo ao mesmo tempo. Lógico que isso aí são fotos antes da pandemia, né? Todo mundo feliz, alegre, mostrando sorrisos sem a máscara aí. Bom, aí a análise de maciez através de um texturômetro, então a gente coloca um cubinho de carne ali e ele vai cisalhar, vai ter a força de cisalhamento aí através de uma lâmina de Warner-Brasseler que vai dar um gráfico mostrando a quão dura ou macia é essa carne, e essa é a parte instrumental. A gente faz isso também com consumidores para ter uma análise, aqui a análise dos consumidores,
para ter a pessoa também analisando, não só a máquina, a gente parear e ter essa noção aí. Com ambiente controlado, com luz controlada, porque as carnes não são temperadas, não, a gente não pode colocar sal nem nada, né? Então são análises bem rigorosas, aí, seguindo padrões internacionais aí para sua realização. Então, alguns experimentos bem contextualizados aí para vocês verem essa reta final aí de nossas apresentações aqui, alguns experimentos que a gente fez. Por exemplo, avaliando métodos de castração, isso veio de demanda de campo, para testar basicamente a imunocastração. Vejo aqui um escroto, né, um testículo, na verdade, de um animal imunocastrado de um animal padrão. Né? A gente fazia termografia, algumas outras medidas para testar se isso dava certo ou não. Isso foi um mestrado da Maísa. A Maísa hoje é técnica até de uma empresa de nutrição animal atuando no nosso estado aí. Bom, como resultado, só para vocês terem uma noção desse experimento específico, né, a imunocastração ela possibilitou um menor desenvolvimento de dianteiro, então a proporção de traseiro do animal era melhor, onde estão os cortes mais nobres. A imunocastração ela melhorou o comportamento dos animais, a sodomia, aquele negócio de montas do animal sobre o outro, dos machos, né? E o comportamento agressivo, aquele domínio de coxo também melhorou, tá? O que a gente ressalta é que tem que observar muito o comportamento e o perímetro escrotal dos animais. Por quê? Porque quando a gente testou isso, avaliou no nosso sistema produtivo com nossos animais, a bula não dava certo. Então, os experimentos que iniciaram isso, que fizeram a bula desses, digamos assim, medicamentos, dessas vacinas para imunocastração, quando a gente testou no nosso ambiente, deu totalmente diferente, porque nossos animais são muito mais precoces, talvez, nosso ambiente é diferente. Então, a gente via que os animais, eles saíam da imunocastração muito antes, ou seja, a gente tinha que cuidar muito, porque a gente viu que começou a crescer o perímetro escrotal muito antes da bula. E a gente tem que observar isso, tá? Então, não influenciou em acabamento, coisas do tipo, mas no comportamento foi uma alternativa muito boa. A gente tem resultados também com burdizo, com outras técnicas de castração, eu acabei nem trazendo aqui para vocês, em função de tempo mesmo, tá? Outro experimento aqui de terminação em confinamento e pasto de verão foi até da Thaís, que era orientada, minha co-orientada também aqui do professor Henrique, do programa de pós-graduação aqui de Lages. A gente testou o confinamento versus pasto de verão. O pasto de verão seria o milheto, no caso, tá? Então a gente levava os animais até atingir uma meta de peso vivo e gordura. E a terminação a pasto, ela levou 56 dias a mais, isso é normal, né? Se comparar o confinamento, ele é muito mais rápido do que o pasto. Então o confinamento teve mais gordura subcutânea, gordura de picanha, em 82 dias de confinamento, e no pasto, para chegar ao mínimo requerido, que era os nossos 3 milímetros de gordura, sobre o contrafilé, levou 138 dias de terminação a pasto, certo? E a gente também estudou um pouquinho de ácidos graxos aí dessa carne. Então vejam aqui nesse gráfico, só quando o desempenho dos dois grupos, a gente leva isso muito criteriosamente feito, né? Muito semelhante, praticamente igual, se sobrepondo as duas linhas, e aqui iniciou o confinamento chegou no peso de abate, nos critérios de abate, bem antes que o pasto, que para chegar naquele mesmo nível, demorou um tempinho a mais, né? 138 dias no caso do pasto e 82 do confinamento. Grande diferença, trazendo aí disso aí, animal confinado sempre nos nossos estudos, na imensa maioria dos casos, ele vai ter carne mais macia. Isso é um fato. Tá? Mesmo trabalhando com animais extremamente precoces, jovens, a gente trabalha na imensa maioria dos nossos estudos aí com animais angus extremamente precoces, tá, gente? Então, são uma raça tradicionalmente conhecida por maciez de carne, e mesmo assim, dependendo do sistema de criação, isso muda e muda bastante, e muda significativamente conforme o sistema de produção. Um outro aqui, fazendo terminação exclusiva na pasta e suplementando apenas com milho. Tá? Então, isso foi uma demanda também que a gente viu. O que era o raciocínio básico atrás desse trabalho? Animais a pasto, quando eles saem da desmama, entram num bom pasto de inverno, agora nessa época, tem muitos que já chegam ali no final do ano, outubro, novembro, por ali, já prontos para abate. Então, são os animais cabeceira. E o que acontece com os animais, digamos assim, refúgio? Os animais que ficam para trás? A gente suplementou simplesmente com milho. Ou seja, chegou lá em novembro, dezembro, os animais que tinham as características de abate adequada, abate. O que sobrou, a gente só suplementou com milho, e vejam que interessante que são esses resultados, bem práticos de campo, e que muita gente às vezes não compreende isso, questiona isso, e a gente mostra que o refúgio às vezes produz carne até mesmo melhor que os animais de cabeceira. Então esse foi o mestrado do Daciro. O Daciro hoje é professor colaborador até no curso do Tecnia também. Comparar então o desempenho e a qualidade da carne e carcaça entre esses dois grupos aí, suplementando com 0,8% de milho só no peso vivo, tá? Com análise sensorial, perfil lipídico, tudo isso aí, tá?
Então, a pasta até 450 kg de peso vivo, 3 milímetros de gordura, abatemos o que sobrou, que foi a metade que sobrou, a gente suplementou com milho. Esse foi o raciocínio. Suplementamos aí por 68 dias com apenas 0,8% de peso vivo de milho. Aí estão as fotos do experimento para vocês terem uma ideia dos animais, da suplementação. Milho em grão, tá? Resultados. Aqui alguns resultados só para vocês terem uma breve noção aí, ó. Os animais suplementados com milho, então, eles tiveram mais gordura de acabamento do que aqueles animais cabeceira saídos direto do pasto e tiveram uma maciez bem maior, significativamente maior. Ou seja, os animais que eram para ser refúgio, que eram refúgio em termos de desenvolvimento, não eram uma cabeceira, mas suplementados com milho, eles proporcionaram uma carne e uma carcaça ainda melhor. Ou seja, são alternativas para esse tipo de produção. Aqui, um resultado aqui do painel sensorial desse experimento, vejam que a gente fez aqui os animais só a pasto, os animais suplementados, e a gente fez uma repetição de suplementados, tá? Opa, deixa eu voltar aqui só para mostrar um detalhezinho para vocês. A maciez, então, aqui no painel sensorial, além daquela maciez instrumental no equipamento, também foi maior para os animais suplementados. Por que a gente fez a repetição do suplementado? Para ver se os consumidores nossos, cento e poucas pessoas que a gente coloca para comer carne, se elas conseguem avaliar as características bem avaliadas. Ou seja, eles sempre repetiram as avaliações. Apenas em aroma elas não tiveram capacidade de discernir. Ou seja, cuidado, a palavra está aqui nesse momento, aroma. Aroma, nosso consumidor em geral, ele não consegue distinguir de uma maneira extremamente eficiente. E mais para frente eu mostro um outro dado aí para vocês sobre isso também. Aqui as correlações entre características sensoriais que a gente tem e aqui o Warner Bros. Ele é mensurado pelo equipamento. Vejam que na aceitação geral, o que mais leva à aceitação geral de uma carne boa é a maciez, é o tenderness, certo? Então, quando a pessoa come uma carne boa, ela geralmente ela aceita mais, ela gosta mais dessa carne. Esse é o fato. Seguido pelo sabor e pela suculência também, mas a maciez é o mais marcante. Vejam que a maciez na máquina também ela tem uma correlação muito boa com a aceitação geral. Mas lembre-se que a máquina ela não sente sabor, ela não sente suculência. E isso quem faz é o consumidor. Por isso que a gente sempre faz as duas vertentes, né, para mostrar isso de cabo a rabo. Então, de resultados disso aí, a maior preferência para animais suplementados em relação à maciez e à aceitabilidade geral. Vejam só. Melhores carcaças e carne com maior padronização. As carcaças foram muito mais padronizadas, muito mais uniformes, principalmente em termos de acabamento. Então, aquela velha questão, e os refugos? Eram refugos. Eram os animais que ficaram para trás. E mesmo assim, com estratégias extremamente simples, você gera excelentes resultados, certo? Agora, um outro experimento aqui para mostrar para vocês. Ó, comparação e terminação a pasto, confinamento tradicional e confinamento de alto grão. Isso estava muito em voga alguns tempo atrás aí, né? Então a gente foi lá e fez experimento dentro da nossa realidade, nosso tipo de confinamento. Né? O confinamento tradicional de Santa Catarina é diferente do confinamento tradicional lá do Mato Grosso. Por quê? Porque aqui a gente confina em baias, às vezes cobertas, com poucos animais, com um número de metros quadrados por animal extremamente diferente de confinamentos em outros lugares, e isso pode levar a resultados distintos. E leva, tá? Esse foi o mestrado Horácio. Horácio também trabalha hoje numa empresa de nutrição, na assessoria técnica lá no Paraguai. Então, o pasto versus os confinamentos aí. 3 dietas de terminação, uma de confinamento convencional, que a gente chama de CC, baseado em silagem de milho e um concentrado comercial na proporção 60-40. Confinamento de alto grão, constituído aí de milho, em grão, 85%, e concentrado proteico vitamínico mineral, de 15%. E ainda os animais a pasto, usando aquela estratégia, porque esses são experimentos que a gente vai fazendo na sequência, né? Nos mesmos raciocínios que a gente vai tendo de outros experimentos prévios. Então, aqui a gente já usou um a pasto com suplementação energética de 0,8% de peso vivo durante 30 dias ali no pré-abate. Então, esses são os nossos tratamentos. Vejo que a gente trabalha com o tradicional, que é feito a campo. A gente não foi lá mexer nas dietas, não, é isso. Então, beleza, vamos estudar o que ocorre realmente no nosso dia a dia. Resultados. Carne dos animais confinados, seja no confinamento convencional ou no alto grão, tá? Maior maciez, extremamente significativo, foram mais macias. Tiveram uma intensidade da cor vermelha, que isso é melhor para o consumidor, aquela parte visual, aquela cor mais chamativa, também foi melhor. E tiveram maior área de olho lombo, ou seja, maior rendimento, né, do músculo do contrafilé ali,
proporcionalmente falando. E os animais do tratamento de alto grão ainda tiveram maior rendimento de carcaça, isso é meio fato, né? Nesse tipo de confinamento de alto grão, a gente sabe que a carcaça tem um rendimento maior de carcaça em função da repressão do trato digestivo. Isso não é um resultado novo, isso todo mundo sabe, mas está aqui bem documentado de novo. Tá? E tiveram maior espessura de gordura subcutânea. Então, o alto grão proporcionou maior espessura de gordura subcutânea também. Coloração amarela da gordura, isso o pessoal às vezes fala coloração branca, amarela, tem muita abobrinha sendo falada por aí, tá? Mas ela foi maior nos tratamentos de confinamento convencional e no a pasto, né? Possivelmente isso aí está relacionado ao tipo de ingredientes da dieta que a gente sabe aí que proporcionariam isso e a gente provou que foi dessa forma mesmo. Mas tem muita abobrinha falando nesse aspecto, não vou me discorrer muito sobre isso agora, mas tomem cuidado, esse negócio de gordura branca, amarela, o pessoal fala muito abobrinha. Na análise sensorial, os consumidores preferiram a carne de animais confinados, confinamento convencional ou alto grão, frente à carne de animais terminados a pasto com suplementação energética. Ou seja, o consumidor gosta de carne macia. Essa é a realidade. Ah, mas tem cheiro, não sei. Não, a gente está provando isso, não é bem assim. A gente, às vezes, como é da área, a gente é produtor, a gente é pesquisador, a gente é consumidor de altas quantidades de carne, a gente vem da propriedade rural, às vezes a gente acha isso. Mas o consumidor real, aquele que compra e paga pela carne, não, ele quer maciez e ele identifica a maciez. Aqui, gente, partindo desses experimentos de alto grão, a gente fez uma sequência. Alto grão tem problemas de oxidação da carne, né? Tem problema de odor, o pessoal fala muito de odor, embora a gente não tivesse achado antes. Mas vamos testar, então, diferentes fontes de selênio. A gente fez um experimento do Natan, o Natan também trabalha na área de nutrição, trabalha no responsável técnico de uma empresa de nutrição no oeste catarinense. A gente fez de novo, agora mudando as fontes de selênio nessa dieta de alto grão. Tá? Então, os dilemas de oxidação, de rancificação dessa carne proveniente do alto grão, o pessoal fala mal, mas às vezes não entende direito, não conhece direito a realidade. A gente testou duas fontes, uma orgânica e uma inorgânica, o selenito de sódio e a selênio-metionina, para ver, será que a fonte do selênio, sabendo que o selênio seria um agente talvez eficaz aí nesse processo de minimização desses efeitos maléficos de oxidação, vamos testar, testamos, e não tivemos diferenças para desempenho e tampouco para a qualidade de carne e carcaça. Ou seja, experimentos que a gente esperaria, talvez que a selenometionina desse um resultado melhor, não deu. Então a gente fez o experimento, até publicou e tal, mas é aquele tipo de experimento que a gente não teve resultado nenhum, diferença nenhuma. E isso é ciência também. Ou seja, talvez não valeu a pena investir numa fonte orgânica que é bem mais cara, bem mais difícil. Nesse caso, não teve diferença, certo? Esse aqui é um experimento mais recente, um dos últimos defendidos aí, do Matheus. O Matheus é professor num colégio agrícola lá no Oeste. Efeito da alimentação com pasto após período de confinamento. O que foi minha ideia nesse experimento, basicamente? Era o que a gente chamava de um experimento detox. Ou seja, fazer um confinamento, fazer todos os benefícios de confinamento, de terminar um animal rápido, num ciclo de produção curto, num giro de capital rápido, e fornecer pasto após o confinamento por um período curto. Simplesmente com o objetivo do quê? De melhorar o perfil lipídico da carne, que é sempre mal falada quando é de confinamento, certo? Então a gente forneceu aveia preta depois do confinamento tradicional, e vocês vão ver aí algumas coisinhas aí. A gente forneceu 42 dias de aveia após o período de confinamento. E isso melhorou a maciez e melhorou, assim, aumentou a eficiência em termos de perda por cozimento, aquela água que sai da carne quando cozinha. Então diminuiu isso, o que é bom, certo, para o consumidor que compra aquela carne, às vezes 1 quilo, que vira 800 gramas depois que coloca na panela, certo? E o perfil de ácidos graxos teve alterações, algumas benéficas, algumas nem tanto, perfil de ácido graxo, gente, resumindo um pouquinho isso aqui, é algo que hoje em dia eu acho muito questionável. É o tipo de experimento que talvez eu estou deixando já de lado, porque a ciência, nossa, é muito ruim nesse aspecto. A medicina humana ainda não definiu bem certo o que é bom e ruim de ácidos graxos, a gente não tem uma literatura muito bem embasada, a discussão é muito vaga sobre o perfil de ácidos graxos, a análise ela é muito viesada, né? Depende muito de quem faz, de como faz, de quando faz. Então, a metodologia ainda dos ácidos graxos se fala muito sobre ômega 3, ômega 6 e tal, mas a gente precisa evoluir muito nisso, em termos de metodologia, de confiabilidade de análise, tá? E o que notamos é que esses animais que foram alimentados, né, com aveia após o confinamento melhoraram o aroma da carne.
Lembrando que o nosso consumidor, às vezes, não é tão bom de nariz quanto a gente acha, mas eles acharam que o aroma da carne desses animais com a aveia depois do confinamento melhorou o aroma da carne, ou seja, bacana, resultado legal. Então, aqui só para vocês verem, né, foi significativo. Eles deram uma nota maior para os animais que comeram esse pasto depois do confinamento. Nas demais características, eles não identificaram nenhuma diferença entre as carnes. Finalizando com os nossos experimentos, que eu falei para vocês, a gente não trouxe todos, mas alguns mais relevantes, com resultados interessantes. Um outro mestrado da Bruna aqui, a avaliação da área disponível de confinamento e acesso externo. Como eu falei para vocês, o confinamento de Santa Catarina, ou no sul do Brasil, especificamente de Santa Catarina, ele é pequeno, ele é apertadinho, às vezes ele é coberto, ele tem muitos animais por metro quadrado. A gente pegou esse confinamento tradicional de Santa Catarina e permitiu que os animais tivessem um acesso externo, a uma área externa. E vejam o que aconteceu nesse experimento. Então, o desempenho foi semelhante. Você deixando os animais enclausurados num local, numa densidade apertada, digamos assim, né, com todo bem-estar e tal, dentro das premissas básicas de bem-estar, mas numa lotação grande, apertada, né? Foi desempenho semelhante daqueles animais que tinham a área externa. Só que vejam bem que quando teve disponível a área externa, os animais eles preferiram essa área externa para ir ruminar e para ir descansar, para ir deitar. Ou seja, eles saíram dali, foram para o lugar lá, foram para o seu lounge lá, ou seja, o seu lugar mais propício, e foram lá ruminar, foram lá bater um papinho, deitar. Ou seja, o desempenho foi semelhante, mas nós tivemos mais bem-estar animal, algo para refletir, algo que a gente tem que pensar em termos de responsabilidade nossa dentro da produção animal. Então, foi bom, foi legal, ou seja, hoje em dia eu diria que eu recomendo que tenha uma área maior para os animais irem lá ruminar, bater um papo, deitar um pouquinho. Finalizando aí a apresentação de hoje, gente, desculpe aí talvez estender um pouquinho a nossa apresentação, falar brevemente aí do que a gente tem feito de extensão, que está, no meu ponto de vista, extremamente relacionado com a pesquisa e com o ensino. Vocês vão ver alguns projetos de extensão que eles pesquisam aí. Nós temos um programa de extensão aí, que é o Conexão UDESC, que é a produção animal, ele é composto por 5 ações, um programa que tem 10 anos, mais ou menos, aí de realização. Felizmente foi premiado já em alguns eventos, em algumas oportunidades, por algumas atividades que ele tem realizado ao longo desses últimos anos, certo? Uma delas é um projeto de agregação de valor em bovinos comercializados em Santa Catarina, então a gente controla o preço, a comercialização desses animais no estado para entender como é que esse mercado está funcionando. Eu já explico brevemente um pouquinho dele. O acompanhamento e a estruturação de programas de qualidade de carne bovina é uma outra ação. A outra é o controle zootécnico de rebanhos focado nos últimos anos mais nos acasalamentos genéticos dirigidos tanto de gado de corte como de gado de leite, aqui nesse caso também. Avaliações de carcaça por ultrassonografia em propriedades, em exposições, em leilões. E isso aí com o advento do nosso novo equipamento de ultrassonografia foi possível ser realizado. E ainda o Conecta Azul, que é um ciclo de eventos focado em conexão entre a UDESC e a comunidade envolvida aí com a produção animal. Essas são as nossas 5 básicas ações de extensão aí realizadas nesses últimos anos. Então, essa agregação de valor de bovinos, muito dele é responsabilidade aí da Ana Cláudia, nossa acadêmica de graduação, que há algum tempo, alguns anos já vem trabalhando nisso aí, tem que ter muita dedicação para fazer isso. A gente faz isso desde 2015, então isso aqui só para vocês terem uma ideia do mercado de terneiros, que é essa época que a gente está vendendo terneiro no estado. Então a gente vai mostrando a oscilação de preços por região, por ano. A gente acompanha todos os leilões. O número de leilões agora com a pandemia aumentou muito. A gente não está dando mais conta de publicar tanto quanto a gente gostaria. A nossa equipe enxugou muito, muita gente se formou nessa pandemia, a gente não conseguiu repor muito nossa equipe. Então, quando a gente está fechando o resultado de uma semana, já veio mais uma avalanche de leilões na mesma semana. Então, isso está sendo um grande desafio. A gente continua acompanhando, só que a gente não está conseguindo a frequência que a gente gostaria de publicar isso. A gente vai publicar provavelmente quando a gente finalizar esses leilões. A quantidade de leilões aumentou absurdamente na pandemia. Isso é bom também, né? Permite uma comercialização muito mais ampla do que se tinha antes. Mercado de touros, também de terneiros, de touros, isso aqui os resultados do ano passado. Touros começam a ser vendidos agora do meio do ano para frente, principalmente mais próximo às estações de monta. Então a gente acompanhava isso por raça, com alguns critérios científicos por trás disso. Tem muita questão, muita briguinha de raça com raça, todo mundo quer ter um maior valor, menor valor. Então a gente colocou até uma medida de coeficiente de variação para mostrar que algumas raças, às vezes, elas são mais caras, mas tem um coeficiente de variação muito grande, ou seja, influência, às vezes, de 1, 2, 3 leilões, pesam muito, e parar com essa briguinha de raça, né? A gente tem que produzir a carne de qualidade.
E a gente às vezes publica isso aí nas nossas mídias sociais e outras coisas mais aí. Ano passado a gente falou, um ano de grandes desafios, né? Aquele ano passou e a gente continua com grandes desafios. Uma breve retrospectiva. Acompanhamento, então, outra ação aí, acompanhamento e estruturação de programas de qualidade de carne. Nosso grande parceiro nos últimos anos aí foi o Cooper Tropas, que é sediado aqui em Lages, ou seja, da Serra Catarinense, né, produtores de vários municípios da Serra Catarinense. Muito do que a gente fez, daqueles estudos de pesquisa, foram para ajudar, para responder, para achar alternativas dentro também desse programa de carne de qualidade aí, que é uma referência no nosso estado. E o Lucas, que é um acadêmico de graduação, que agora saiu para o estágio também, está quase deixando o nosso grupo aí, outro que está quase se formando, há muitos anos é responsável por esses dados, né, por participar, por colaborar nesse projeto. Só para vocês terem uma ideia, então, desde 2014 a gente foi lá, ajudou toda a equipe, né, da cooperativa a organizar e tabular esses dados de uma maneira que a gente pudesse processar e ter análises sobre isso. Fizemos algumas sugestões de planilhas, de tabelas de controle, começamos a implementar e a treinar técnicos lá, e hoje isso funciona muito bem e dá muito certo dentro da cooperativa. Desde 2015, aí, avaliações de carcaça, principalmente com relação ao acabamento. Começamos a emitir relatórios em 2016, então os produtores recebiam um relatório de todos os animais, animal por animal. Implementamos uma técnica visual de ver esses resultados, e muito bacana. Hoje a gente não faz mais isso com a frequência que a gente faria, né? A cooperativa já está bem organizada com relação a isso, já está bem, andou muito bem, então eles já têm um controle interno muito bom, e a gente está aí à disposição para outros programas. A gente às vezes dá ideias, colabora com quem quiser aí no nosso estado ou fora dele, porque a gente também aprendeu muito com o Coopertropas, ajudou no que foi possível e segue aí. Bom, ainda temos o controle zootécnico de rebanhos, os acasalamentos genéticos dirigidos. O Elivelton participou muito disso, também outro acadêmico já em formação, já, na verdade esse já se formou esses dias atrás aí, participou muito disso. A gente fornece para qualquer propriedade, qualquer produtor, planilhas de controle zootécnico para ele começar a se organizar, para ele poder ter um raciocínio. Todo produtor às vezes tem seu caderninho, mas pouco se extrai das informações do seu caderninho, então a gente tenta da melhor maneira possível organizar isso para que ele possa ter resultados práticos, econômicos na sua propriedade, certo? E a gente auxilia também os produtores e os órgãos públicos, principalmente prefeituras e cooperativas, na tomada de decisão quando se refere à escolha de material genético para o melhoramento dos rebanhos, né? Com base na realidade no local, no objetivo local. Então, a gente faz muito isso. Hoje, com a IATF, a gente ajuda produtores de gado de corte, às vezes, para selecionar os touros a serem utilizados. A inseminação é uma excelente ferramenta, mas pode ser uma péssima ferramenta quando você seleciona animais ruins. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer, como eu falei lá no começo dessa fala de hoje, pioramento genético em larga escala. Então, a gente auxilia isso, auxilia as prefeituras também, principalmente nos programas de gado leiteiro, né, quando eles compram milhares de doses de sêmen para os seus rebanhos lá, a gente sempre tenta, na medida do possível, ajudar com relação a isso. Então, começa com esse contato, essa procura de técnicos, produtoras ou órgãos públicos, eles entram em contato com a gente faz um agendamento, uma visita, né? Hoje com a pandemia tudo isso está um pouco mais difícil, mas a gente vai conhecer a produção, vai conhecer os produtores, vai conhecer a realidade de produção, para daí sim começar a escolher o material genético da melhor forma possível, adequada à realidade local. E por fim, então, a gente retorna à propriedade ou à prefeitura, ou seja lá quem foi que fez a demanda, para entregar esses resultados e mostrar e ajudar a fazer isso da melhor forma possível. Ainda aí em ações de extensão, aquela de avaliação de carcaça por ultrassonografia em propriedades, exposições e leilões. Então, essa é uma atividade que a gente fez aí numa Expolages até ano passado, retrasado, quando a gente estava meio que estreando. Aí tiveram até acadêmicos aqui do CAV também que colaboraram, ajudaram nisso, principalmente na raça Devon ali que nos procurou. A ultrassonografia ela vai nos permitir ver o contrafilé em mais detalhes, ver a espessura de gordura subcutânea em mais detalhes, ver a picanha, a espessura de gordura na picanha também em mais detalhes. Isso é avaliação objetiva, não só visual, né? A gente erra muito, nosso olho não é perfeito, a gente erra muito, então a gente tem que usar ferramentas melhores aí, porque não há treinamento no mundo que seja tão preciso quanto uma ferramenta bem utilizada. Então, a gente faz esse emprego da avaliação da carcaça, produtores para seleção dos animais, dos produtores para melhoramento genético a nível de propriedade, em exposições para os juízes têm maiores critérios de escolha, né? Os produtores acompanharem aquilo, vendo o animal por dentro, não só por fora, não só no fenótipo dos animais, certo? E em leilões também tem uma característica a mais aí para os produtores selecionarem os animais,
mas uma característica não só peso, não só perímetro escrotal, ou seja, carcaça, carne, certo? E a nossa última ação de extensão, que é o Conectazol, que ele é focado, então, nessa conexão entre a nossa universidade e a comunidade envolvida, trazendo a demanda da comunidade, dos produtores, treinamentos, o critério prático que eu valorizo muito nesse aspecto aí. A Thaisa também está se formando aí, ajudou muito com vários outros acadêmicos e acadêmicas aí ao longo desses anos. Aí, muita gente ajudou já nisso. São ciclos de palestras e treinamentos gratuitos, com foco nas demandas da sociedade envolvida com a produção animal. Então, a gente tem demandas lá de uma sociedade ou de um grupo de produtores ou de uma comunidade, a gente vai lá e tenta sempre fazer esse Conectazol lá dentro da propriedade, dentro da situação daquela comunidade. Mais de 40, quase 50 eventos foram feitos nesses últimos anos com relação a isso. Milhares de pessoas puderam participar. Tá? Então, a gente tenta prover conhecimento técnico de qualidade para a comunidade externa e também para acadêmicos aí da universidade, de graduação e de pós-graduação. Bom, gente, chegando aí em umas considerações finais dessa fala aí, dessa conversa, dessa apresentação, eu falei para vocês, eu me empolguei com o tempo que dava para falar muita coisa de pesquisa, de extensão aí, tentei ser o mais sucinto possível para deixar a ideia no ar, o raciocínio aí, a gente poder pensar, refletir e até mesmo, se vocês quiserem discutir sobre isso. Conclusões nossas aí. Por favor, nós temos que conhecer cada vez mais a nossa realidade. Por isso que eu falei, pesquisa e extensão aplicada em Santa Catarina. Nossa realidade é distinta. Ela requer estudos distintos. A gente precisa dar retorno à nossa sociedade. Eu, como um servidor público, tenho essa obrigação. Para cá, para quem paga o nosso salário. Nós temos que identificar demandas e pesquisar soluções. A gente tem que fazer aplicações disso. A gente tem que, obviamente, nós temos que valorizar aqueles poucos pilas que a gente tem para isso hoje em dia. A nossa dedicação ela tem que ser efetiva. Nós temos que trabalhar ativamente na sensibilização dos agentes envolvidos, de pesquisa, de extensão, de ensino, consciência acima de tudo. Nós temos que valorizar, nós temos que saber lidar com essa ignorância que está sendo propagada em todos os níveis para a nossa sociedade. Né? Pessoa que não, muito tempo atrás, não vou mais vacinar. Nós não estamos vivos porque nós se vacinamos desde criança, nossos pais, nossos avós se vacinaram, senão essa população talvez já teria sido dizimada. Né? Então, ciência, gente, pelo amor de Deus, ignorância não dá mais, né? Já está com uma overdose de ignorância em todos os níveis aí, seja dentro da nossa sociedade, dentro da nossa universidade, às vezes a gente tem isso também. Então, a gente tem em todos os níveis, a gente tem que saber lidar com isso que não está fácil nos últimos tempos. A gente tem que ser um agente de transformação baseado em conhecimento, baseado em inteligência. É isso que a gente precisa para evoluir a sociedade, certo? Devemos conhecer profundamente o mercado. Veja que muitos dos nossos trabalhos estão relacionados com o mercado, que o mercado é o grande balizador de tudo. Nós devemos analisar as tendências do consumo, porque, principalmente pensando em melhoramento genético, o que a gente faz hoje, o animal que a gente reproduz hoje, vai dar carne alguns anos depois. Lá na frente a gente está olhando, né? A gente faz hoje, produz hoje, com olhos no futuro. Muitos fatores interferem na produção e a gente deve conhecê-los. A gente tem que saber tudo que é o ambiente, tudo que não é o genético, nesses casos aí, a gente tem que conhecer para poder filtrar, poder analisar com maior acurácia nesse aspecto aí. E é lógico que a gente tem que agregar valor na nossa produção para alcançar a rentabilidade. Nós estamos num estado pequeno de propriedades pequenas, na sua imensa maioria, e a gente tem que agregar valor, porque senão a gente perde para a economia de escala. Então a gente tem que saber trabalhar com escala, aumentando a escala na medida do possível, reduzindo custos, mas principalmente agregando valor na nossa produção. E por fim, gente, nosso consumidor, pensando em carne, em toda essa abordagem que eu fiz aí para vocês nessa noite aí, ele exige qualidade. Carne é cara, está cada vez mais cara e não tem tendência nenhuma de baixar esse custo. A gente quer comer nosso churrasco. Né? Churrasco é de carne, né? Respeita as outras espécies, mas ela é insubstituível, ela tem valor e o consumidor, quando paga caro, ele quer qualidade. Né? Ele quer uniformidade de produção, ele quer comprar uma carne boa, quer voltar lá amanhã comprar da mesma raça, da mesma marca, do mesmo produtor, mas ele quer a mesma padrão. E às vezes a gente não tem. Hoje é bom, amanhã é ruim. E ele jamais vai compreender porque a qualidade muda. E às vezes muda por causa do que São Pedro não ajuda, às vezes muda porque algum manejo não foi bem feito, às vezes muda porque lá no frigorífico alguma coisa aconteceu. Você fez tudo certo, do nascimento até o abate do animal e lá dentro aconteceu alguma coisa. Então, ele nunca vai entender por que muda. Só que a gente tem que trabalhar para cada vez mais ter uniformidade de produção, que talvez é o maior gargalo dentro da pecuária de corte.
certo? Gente, como eu falei para vocês, deixo o convite para vocês. Gostaria muito de ver todos aí participando do nosso 14º Simpósio Brasileiro de Melhoramento Animal. Vai ser feito online, um custo extremamente acessível. Vocês vão se tornar sócios dessa grande sociedade nossa nacional por 2 anos. E a gente gostaria de ter feito esse evento presencial em Santa Catarina. Esse era o nosso grande objetivo. Ia ter visitas técnicas, ia ter várias coisas, mas agora, em função dessa pandemia que nunca acaba, a gente transformou e esse evento vai ser online. Tem informações no nosso site, informações lá no Instagram da sociedade também. Principalmente a partir do mês que vem, isso vai ser começar uma divulgação em maior escala, e o evento vai ser dia 18 e 19 de outubro deste ano aí. Deixa um convite também para quem quiser, de repente, se interessar, gostar dessa área, quiser trabalhar conosco. O mestrado em zootecnia está com inscrições abertas aí para trabalhar nessas linhas e outras que a gente trabalha também. Gostaria também de orientar no programa de pós-graduação aqui do CAV, mas em função das regras aí, do regramento que foi colocado, não é possível. Então, a gente faz a orientação, para ser meu orientado, tem que participar desse mestrado em zootecnia ou através de co-orientações que a gente às vezes também faz. Está aí abertas as inscrições, convido a vocês que queiram participar e trabalhar e produzir algo para esse estado aí, que sejam nossos parceiros. Não posso deixar aqui de agradecer muita gente. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, tem alguns grandes parceiros, tá? Tem vários outros, mas a Coopertropa sempre foi um grande parceiro, a gente tem muito a agradecer e ainda colaborar com eles, a Associação Rural de Lages também, a Fazenda Búfalo foi uma grande parceira nesses últimos anos, o Alim e o Alisson são duas mentes brilhantes que foram muito parceiros e ajudaram a gente com toda a infraestrutura, com animais, para vários experimentos. O Pamplona, enquanto no abate de bovinos foi muito permissivo para a gente trabalhar lá dentro, Frigorífico Verde também, Frigorífico Fox aqui de Lages, todos eles, além de outros frigoríficos que a gente já trabalhou também, mas esses já, alguns experimentos realizados lá dentro, sempre com a parceria deles. A Epagre, eu sou muito grato à Epagre, admiro muito o trabalho da Epagre, a Epagre é um grande parceiro, é a nossa grande empresa de pesquisa e também de extensão, e a gente sempre tenta trabalhar junto. A FAPESC, que é um órgão de fomento nosso estadual, ajudou a gente em alguns desses experimentos. E as cidades, que também é outro órgão público, está relacionado aí com nossa inspeção, com nossa qualidade dos nossos produtos, e a gente tem que trabalhar junto aí, o DESC, EPAGRE, SIDASC, obrigatoriamente esses órgãos públicos só vão fazer esse estado evoluir se eles trabalharem junto, e eu acho que tem muita gente hoje em dia já convergindo com esse pensamento de a gente fazer cada vez mais pelo nosso estado aí. Gente, dúvidas, questões, sugestões, críticas, estou extremamente aberto para vocês fazerem isso nesse momento ou em outros momentos posteriores aí. Vocês têm meus contatos e a gente pode trocar ideias posteriormente, tá? Então a gente fez uma apresentação basicamente do nosso grupo de corte, mas a gente tem alguns trabalhos com leite e também com equinos aí para, de repente, outras oportunidades a gente conversar sobre isso também, certo? Fica aí então meus contatos. Está à disposição de vocês aí, a hora que se vocês quiserem falar comigo, através de e-mail, WhatsApp, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho aí com essa demanda de vocês e estou aí para a gente conversar. Quem quiser aí, fica à disposição, tá bom? Obrigado. Beleza, valeu pela pergunta aí. Foi a Luana que você falou, né? Bom, não existe milagre, não existe raça certa ou raça errada. Existe aquela que melhor se adapta ao ambiente que você proporciona. Mesmo dentro do Planalto Serrano, você tem diferentes propriedades. Propriedades que trabalham no sistema lavoura-pecuária, propriedades que têm pastagens de inverno boa, pastagens só de campo nativo, e aí você tem diferentes biótipos, consequentemente você vai ter diferentes raças, né? O que a gente sabe no nosso clima, que está aí fora, que amanhã cedo vai amanhecer tudo branco, que em geral as raças europeias, elas se dão melhor, né? Quando a gente vai aumentando o grau de zebuínos, a gente, na época de verão, muito bom para ectoparasitas, coisas do tipo, mas na época de inverno fica bem complicado
E não é impossível você ver animais zebuínos mortos no Planalto Catarinense por frio, tá? Até por isso a gente não vê rebanhos, muitos rebanhos ligados ao zebuíno. Embora já tenha linhagens de zebuínos criadas há um bom tempo aqui no nosso Planalto, que também são adaptados. Mas, em geral, animais europeus, né? Dentro dos europeus nós temos os continentais e os britânicos. O que você vê acontecendo nos últimos anos, né? Uma migração maior de animais continentais para britânicos. Por quê? Porque o animal britânico ele tem uma demanda nutricional um pouco melhor, ele consegue uma facilidade de acabamento maior, tá? Mas em contrapartida também está evoluindo o cruzamento entre essas duas vertentes, continentais e britânicas. Então, não existe uma regra, não existe uma resposta certa, tá? Existe um panorama geral que a gente vê o que está acontecendo e a gente também, como produtor, também às vezes testa em casa, tá? Mas a gente sabe que, de uma maneira mais generalista, é isso que acontece no nosso Planalto Serrano, em função do clima, que ele é bastante rigoroso. A segunda pergunta com relação ao Wagyu, deixa eu ver se eu abro o chat aqui só para ver certinho o que era a pergunta. Tá, estou lendo aqui. Beleza. Bom, Wagyu, tá? Eu vou contar uma história do Wagyu. Como é que eu conheci o Wagyu? Primeira vez que eu vi um animal Wagyu foi numa Expocorte, no pavilhão da Imigrantes, dentro da cidade de São Paulo. Eu entrei lá, quando eu olhei o primeiro Wagyu na minha vida, muitos anos atrás, eu falei, o que o crioulo lagiano está fazendo aqui? O pessoal trouxe o crioulo lagiano aqui, porque era um animal assim o Wagyu ele é aspado e tal, e tem um perfil morfológico um tanto quanto distinto, certo? Não desvalorizando o crioulo lagiano nem o Wagyu, cada um dentro da sua área, né? Só que era uma raça que eu não conhecia. E quando eu olhei de longe, não era o Wagyu preto que estava lá. Então, eu juro que eu achei assim, nossa, que bacana, o pessoal trouxe o crioulo lagiano para cá. O que é o Wagyu? É um animal japonês criado numa situação de criação muito distinta. Então, esse altíssimo marmoreio, ele só vai surgir com uma altíssima nutrição. E essa não é uma realidade nossa, tá? Não se iludam. Tá? Para você colocar marmoreio é a última gordura que entra na carcaça. Ela só vai entrar na carcaça depois que você fez uma alta gordura de cobertura. E a gente é extremamente deficiente na gordura de cobertura. Para a gente atingir aqueles 3 milímetros que vocês viram em vários experimentos, que é o mínimo do mínimo, a gente já sofre. A gente sofre fazendo isso com animal Angus precoce com confinamento, às vezes você vê aí, tá? Então, marmoreio tem um preço altíssimo para você colocar essa gordura, né? Então, tem gente, até tem conhecidos que trabalham com cruzamento de Wagyu, estão fazendo isso. A pergunta que eu faço é, quem vai te pagar por isso? Se alguém vai te pagar por isso, faz. A imensa maioria, não se iluda, não vão te pagar por isso, até porque não vão visualizar esse marmoreio. Agora, se você está trabalhando um programa de qualidade de carne, você tem um frigorífico que vai te pagar por isso e vai te valorizar por isso, faça um trabalho em cadeia. Né? Muito produtor, começa a sistema, tá lindo, maravilhoso. O desempenho do Wagyu, ele é bem pior que outras raças em termos de desempenho ponderal e outras coisas. Por quê? Porque a maior vantagem dele é a questão do marmoreio, desde que você dê uma dieta para isso. Então não adianta às vezes você dar um tiro para um lado porque você acha que é legal, que você gosta de marmoreio. Sinceramente, a primeira vez que eu comi Wagyu na minha vida, eu não gostei. Porque eu sou acostumado a comer o crioulo lagiano, né? Não só o crioulo lagiano, mas assim, uma carne com perfil de ácidos graxos, com perfil de proporção carne e gordura extremamente diferente do que o japonês que vai lá e come um pedacinho desse tamanho, cortado praticamente no micrótomo, porque é uma carne extremamente cara. Então, cada um dentro da sua praia. Não tenho nada contra o Wagyu. Só que você tem que fazer um trabalho em cadeia se você espera alguma remuneração. E se prepare para gastar muito para fazer um marmoreio adequado, principalmente em um animal cruzado, né? Tem nichos de mercado, você pode explorar isso, mas não é uma realidade, tá? Sim e não, porque o marmoreio ele é duas coisas. Uma coisa é seleção e a genética, a parte genética e a parte ambiental. Sempre lembrar, fenótipo é igual ao genótipo, mais ambiente, mais a interação dos dois. Então, quer dizer, essas são raças que há muito tempo, como as raças britânicas, né? Robert Beckwell, que é o pai do melhoramento genético, ele começou a selecionar essas raças há 200, 300 anos atrás. Por exemplo, no Nelore, tem animais de carne macia, tem animais com um pouquinho de marmoreio, mas que a gente começou a selecionar isso há 10 anos atrás. Então, quantas gerações se passaram em 200 anos e quantas gerações passaram em 10 anos, certo? Então, essa parte genética não tem milagre. O intervalo de gerações das espécies, do bovino, é grande. A gente tem que fazer um trabalho de longo prazo para obter isso. Tá? E aí a gente tem que atrelar a genética com a nutrição. Mas o fato que eu vejo, se fala muito de marmoreio e se entende muito pouco de marmoreio. Marmoreio
não é uma realidade para o Brasil. Eu falo e afirmo isso com todas as palavras, e eu tenho muita gente que eu sei que compartilha isso comigo, e tem outros que gostam de falar ao contrário. Carne a pasto brasileira, que é 95% do que a gente abate, não vai ter marmoreio na escala que a gente vai ter. Mas a gente tem uma carne que hoje em dia a gente pode chamar aí, dar o nome para ela de carne fitness, que é muito boa, com perfil de ácido graxo muito bom, que é a carne moderna, digamos assim. Né? É lógico que a gente gosta de marmoreio, mas para aquele churrascão, não é para carne do dia a dia. Você não vai comer uma carne de gordura assim, por quê? Você compra um bife altamente marmorizado, ele tem uma capa de gordura desse tamanho. Que hoje as novas gerações, as crianças, coisas do tipo, eles vão tirar toda essa gordura e jogar no lixo. E essa gordura para você colocar lá dentro teve um custo absurdo. Então, o que a gente tem que fazer é uma lição de casa bem feita. Uma carne com o mínimo acabamento de gordura bem feito para proteger a carcaça, para proteger a carne, para ela não escurecer, para não endurecer, que ela seja saborosa e que ela tenha um perfil de ácidos graxos bom. Essa é a carne de tendência de futuro, de tendência de consumo que a gente tem que observar. Logicamente, com os atributos sensoriais que a gente vai ter, né? Mas a gente tem que pensar muito no que se fala e o que é possível e o que é o futuro, né? Cada vez mais. Cara, é muito legal a tua sacada e teu raciocínio também. Os três lados que você colocou é legal. Marketing. O Angus tem marketing pra caramba. Assim como o Cenepol tem marketing pra caramba. Os caras investem em marketing. Tem muitos associados e tem dinheiro para fazer marketing. Né? E é claro que são raças que têm suas qualidades e têm seus defeitos também. Toda raça tem qualidade e tem defeito. Tem limitações, não vou falar defeitos, mas tem limitações. Não é uma raça perfeita. A raça que melhor se adapta no contexto, certo? E aí você fala, não, vai voltar de repente fazer cruzamento com charolês. Tem muito produtor voltando no charolês, mas talvez não mais aquele charolês da França, aquele charolês cheio de osso, uma cabeça gigantesca entalava num parto. Os próprios criadores de charolês adaptaram a raça. A raça hoje é outra. A raça hoje tem facilidade de parto até. Nos Estados Unidos dá muito cruzamento de Angus com charolês. Que aqui também a gente tem. A gente tem uma vacada de base de charolês muito grande. Nosso estado tem uma vacada com sangue de charolês muito grande, que é cruzada às vezes com o britânico. Tem muita gente fazendo esse retrocruzamento. Animais barrosos, né, que a gente acompanha muitos leilões e tal, são muito valorizados, são bons animais, têm um bom potencial de crescimento. Então, tudo é um contexto. Ou seja, o frigorífico quer uma carcaça maior, pô, mas ele tem que chegar no produtor. O produtor vai gastar mais para fazer essa carcaça, então tem que ter um bom senso, tem que ter parceria, tem que ter cadeia. Né? Por isso que a gente fez aqueles estudos mostrar, ó, eles querem estabelecer parceria. Beleza, você quer uma carne maior? Beleza, então vamos ter um custo para isso. Vai ser remunerado? Aí você tem que ter esse discernimento. Vocês, como profissionais, têm que levar isso aos produtores, porque o produtor, às vezes, eu vou usar uma palavra bem boba, ele viaja na maionese, ele está achando que é lindo, vou cruzar com essa raça tem carne de boa de qualidade, mas quem vai te pagar por isso? Né? Você está num programa de qualidade, como a gente tem aí vários no nosso estado, Cooper Tropas, Marcas da Serra e vários outros aí que são exemplos muito bons, é uma história. Né? O mercado comercial é outra, o mercado comum é outra. Tá? Então a gente tem que saber lidar com todas essas variáveis aí. Segmento. Eu vou tentar relacionar com pecuária de corte, né? Então, mais ou menos com essa linha de raciocínio que a gente fez. Assim, o que eu vejo é meio ambíguo eu falar, é o que nós estamos estudando. Por quê? Porque responde questões que estão na cabeça do produtor no todo dia, né? Pasto é lindo, pasto é maravilhoso, tá? Mas pasto por si só pasto, às vezes não dá certo. Então, vamos achar alternativas de estratégias de suplementação. Não, confinado é bom, mas tem custo. Aí entrou o alto grão é bom, diminui o manejo, pô, mas daí o preço do insumo vai lá em cima, será que dá certo? Será que o consumidor identifica isso? Então, assim, eu não tenho uma resposta fixa, porque a minha resposta hoje, daqui 5 minutos, ao ver uma nova notícia, ao ter um WhatsApp de um produtor, pode me esclarecer, pode me dar uma nova ideia. Então, o que eu vejo, assim, dentro do contexto meu pessoal, é pesquisa que responda na hora alguma dúvida aplicada dos produtores, né? Porque
A nossa pecuária de corte, assim, vou fazer um panorama aqui para vocês. Eu chamo sempre, eu faço essa analogia, que o produtor de gado de corte é aquele velho ranzinza que enfia o dinheiro embaixo do colchão. Colchão de palha, porque ele nunca trocou. Extremamente diferente de um cara, de um lavoureiro, dos nossos amigos aí, colegas, os nossos batateiros, né? Nossos capagatos, nossos vários nomes que nós temos para nossas profissões. Mas, cara, o pessoal que lá lida com lavoura, ele investe em tecnologia, ele investe na bolsa, na ação, ele vai lá na bolsa de valores e investe. Do mesmo jeito que ele pode ganhar, ele pode perder, mas ele está atrelado com a tecnologia, ele está atrelado com o risco. E não existe nenhuma empresa que cresça sem investimento. Então, o nosso produtor de gado de corte, muitas vezes, ele não investe e quer resultado como? Como é que ele vai aumentar a produção? Nunca! É por isso que novas gerações têm que chegar, novos pensamentos têm que surgir, né? São desafios, são entraves de gerações. A gente convive muito com isso, né? Todo mundo que é da área já passou por esses momentos, né? A sucessão familiar é difícil, o compreendimento de que as coisas precisam mudar nem sempre são simples, mas se elas não mudarem, a gente vai ficar pedalando a vida inteira. E antigamente a gente tinha propriedades de milhares de hectares, né? Hoje em dia elas vão ficando menor, 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 e você tem que aumentar a eficiência, você tem que investir, porque senão amanhã você está fora do mercado também, certo? Então é um grande desafio. Obrigado pela pergunta, Dani. Me orgulho de ter escrito a tua carta de recomendação aí para o doutorado, né? Eu lembro de ter falado para o Luiz Brice ainda, falei, ó, esse cara é bom, esse cara merece atenção. Você é um exemplo também para mim, tá, cara? Eu te valorizo muito, você sabe que tudo que você precisar, eu sempre vou te ajudar. Quem é bom e quem é honesto e sério, para mim, tem valor e pro resto da vida eu ajudo. Com relação à pergunta do milho, com certeza, né? Milho e soja disparado, você tem que achar outra alternativa. Hoje a margem, e aquela velha história, confinamento, você tem que trabalhar com escala. Confinamento, a margem de lucro por animal é muito pequena, ainda mais com insumos altos. Confinamento em pequena escala, infelizmente a gente tem que ser realista, que se morrer um animal, o prejuízo que um animal hoje te dá de 3, 4, 5 mil reais, ele te empata o lucro de 10, 15, 20, 30 animais. Então, escala e confinamento são duas palavras que estão muito relacionadas em função disso. Em insumos altos, hoje é um momento que todo mundo fala, não, mas a pecuária está pagando muito. A pecuária, a arroba tá alta, né? A arroba é um termo que a gente nem usa muito no nosso estado, mas todo mundo gosta de falar, né? Tá caro o boi, tá ganhando bem. Mas os insumos, gente, aumentaram muito. Um rolo de arame que menos de um ano atrás eu pagava R$ 240, hoje em dia é R$ 500. Né? Um milho, vocês sabem muito bem que é isso que o Dani está falando. Então, as margens estão cada vez mais estreitas. E é uma coisa que vocês podem levar para o resto da vida. Não tenho dúvida do que eu vou falar agora. A margem para o produto produzido vai ser cada vez menor. Ou seja, a tua margem de lucro vai ser cada vez menor por unidade produzida. Então, você tem que ser eficiente, você tem que reduzir custo, porque os insumos eles tendem sempre a aumentar e a proporção do que você recebe ela nunca aumenta na mesma magnitude, né? Embora agora a gente, por causa desse negócio de exportação para a China, mesmo o cara lá de cima toda hora falando mal da China, a China que é o mais consome, mais leva a nossa demanda, e a gente depende dela para viver hoje em dia, em poucas palavras é isso, né? A gente não pode falar mal da China, senão a gente está ferrando nossos produtores rurais no país, certo? Então é um absurdo falar isso, tá? Então a China está pagando bem, nossa arroba está lá em cima. É como a realidade do suíno, né? Elas passaram uma crise sanitária de suínos muito grande. E em pouquíssimo tempo eles se reestruturaram. A China produz suínos em prédios, cara. Eles produzem em larga escala, eles produzem filmando a cabeça do suíno lá para saber se o suíno tá bom ou ruim. Então a tecnologia de produção desses caras é muito grande. Então eles vão substituindo proteínas. Talvez em determinado momento nossa arroba caia. E você acha que vai reduzir nossos custos de produção? Não vai cair, né? Então temos que cuidar muito com a margem aí. Insumos altos, o risco é grande. Tem que ser muito profissional. É a velha premissa da vida, o critério básico da vida. Tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim.
Não existe nada perfeito. Gado a pasto é bom? É bom, mas também não é perfeito. Se eu tenho plena convicção de falar assim, carne mais macia, é confinado. Isso, vários experimentos que eu mostrei para vocês, e mais outros eu posso confirmar isso para vocês. Ah, mas o perfil lipídico do gado a pasto é melhor. Nem sempre também. Né? Nós tivemos experimentos confinados com perfil lipídico muito bom. Gado novo, abatido num ciclo muito rápido. Então, assim, ó, o que, que acontece? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. O gado a pasto, às vezes você tem que fazer um ciclo mais longo. Então, às vezes você quer um giro de capital mais rápido, o confinamento faz um giro de capital mais rápido, mas é um investimento maior, um profissionalismo maior, um risco maior, com mão de obra maior. Então, assim, não tem resposta. Como não tem resposta para a raça, né? Tem as partes boas e a parte ruim. Você tem que ver, assim, o que eu falo, e a maioria das minhas palestras eu termino com uma foto de uma caixinha de ferramentas. Você tem várias ferramentas, você vai ter que saber lidar com elas. Às vezes algumas vão dar certo, algumas vão dar errado. E às vezes você vai quebrar a cara. Às vezes você vai fazer coisas que vão dar errado também. Mas se você estudou, você se embasou, você quebrou a cabeça, fritou seus neurônios, cara, o erro é minimizado. Pode acontecer, mas é minimizado. Na verdade, assim, ó, o pasto é o mais barato quando é bem feito, né? Só que, bom, que nem essa época agora, nós estamos sofrendo com São Pedro, cara. Com essas estiagens que estão dando todo ano em Santa Catarina, tá ferrando com todo mundo. Você faz uma ideia, ah, não, vou desmamar os terneiros em cima da veia, você vem, cadê a veia? Você vem, não veio, né? Então, tem vários problemas, às vezes. Então, confinamento, se você comprou com antecedência, comprou com bom preço, tá lá, tá só esperando ser fornecido. Pode ser que teu capataz falte, que tua máquina quebre, mas é menos vulnerável às intempéries climáticas e ambientais, né? Então, assim, o que que eu digo, assim, o que que eu vejo os produtores fazendo, não? Diversificar, ter umas estratégias e ter conhecimento, ter embasamento, ter assessoramento. Graças a Deus, hoje com um monte de gente sendo formada e muita gente boa sendo formada, o que não falta é gente boa para assessorar também. Mas o produtor tem que ir atrás disso. Ninguém é bom em tudo, né? Principalmente nessa área de melhoramento genético, que é minha área de formação aí, cara. Todo produtor acha que é Deus isso aí. Ah, porque eu fiz inseminação, porque a minha raça, que não sei o quê. Essa é a pior área. A nutrição ainda, ele vê o resultado, ele procura muito mais assessoria, mas na área de melhoramento genético, por exemplo, é uma tragédia. Bruno, obrigado pela pergunta. A resposta é a mesma das outras. Na vida, tudo depende. Na vida, não tem o bom e tem o ruim. Né? Nós estamos dando esse Beef on Dairy, eu acho que é um programa de uma empresa específica, mas se eu não estou errado o raciocínio, por favor, me corrija, é utilizar a seminação de gado de corte em gado de leite, né? Que é uma realidade muito grande já fora do país há muito tempo e é usado muito mais hoje em dia em Santa Catarina. Nessas assessorias que a gente dá para algumas prefeituras, cada vez mais se vê as prefeituras comprando gado de corte para usar no gado de leite. Isso é bom para o gado de leite? É. Por que eu falo que é para o gado de leite? Bom também. Né? Porque eu tiro aquelas matrizes de reprodução que não são boas, que o pessoal às vezes, se nascesse uma fêmeazinha segurava e a matriz não era boa. Então já botou gado, sêmen de corte naquela vaca e já falou, eu não quero descendentes, eu não quero progênio dessa vaca, que não é a melhor vaca. Ou seja, já fez um filtro de seleção e, consequentemente, de descarte no gado leiteiro muito bom. Agora, eu não posso esperar uma carne, uma carcaça, um desempenho tão bom desse animal meio sangue, leite e corte, quanto um animal só de corte. Né? Então, a conversão alimentar, às vezes, não é tão boa. A carcaça ela não tem uma conformação muito boa, ou seja, o rendimento de cortes não é tão bom. Não quer dizer que a carne não possa ser boa, né? Tem muita gente que admira, e eu mesmo já provei, e já em algumas oportunidades, usar animal cruzado Angus com Jersey. É excelente, cara, tá? Só que você não vai esperar um bom desempenho disso. Só que esses animais eles são feitos dentro da propriedade leiteira. Então tem muito produtor, às vezes, que tem, não digo excesso, mas sobra, às vezes, de alimentação, que pode dar um destino muito mais justo para esses terneirinhos que até pouco tempo atrás a gente sabe que o descarte de terneirinhos não é legal, né? De terneiros leiteiros. Então eu acho que é muito melhor esse destino. Então é bom e é ruim, depende do lado que você está olhando, tá? Mas em geral, se eu fosse dizer assim de uma maneira generalista, é muito bom. Desde que feito da maneira certa, com os critérios certos, com um discernimento por trás, né?
Ah, beleza, é um colega aí. Valeu, Tifel. Opa, é legal experimentar, mas tem dois momentos de experimentação, tá, Luna? Um, quando a gente coloca lá 100, cento e poucas pessoas para comer a carne, aquela carninha sem sal nem não. Mas sempre sobra uma carninha. Essa carninha que sobra a gente sempre degusta também. Essa fica melhor ainda, tá? Tá certo, gente. Você sabe que, além de professor dessa universidade, também aí, ó, se vocês precisarem aí, a gente sempre vai estar à disposição tanto de vocês quanto para a pecuária desse estado, tá bom? Um bom frio para todo mundo, que vai amanhecer tudo branco. Tchau, tchau, gente.